Então nós vamos voltar ao livro de Ruth, que tem nos abençoado tanto. E hoje de manhã nós começamos a falar um pouquinho sobre a importância de saber aproveitar a oportunidade que Deus nos concede. Muitas vezes nós oramos a Deus ou pedimos a Deus uma oportunidade nova ou uma oportunidade de recomeço, e às vezes nós chegamos diante dessa oportunidade que Deus nos concede e não sabemos como agir, não sabemos como avançar. E quando você começa a estudar o livro de Ruth, você começa a perceber, nós falamos isso domingo à noite, aprendendo com ela, uma mulher de coragem, uma mulher que tinha diligência, não era preguiçosa, era uma mulher que tinha todo o desejo de vencer. E a gente conhece a história dela, porque muitas vezes nós encostamos na graça de Deus, recebemos o presente de Deus, que é a graça do Senhor, que é uma oportunidade ímpar para nós avançarmos e sairmos da situação que nos encontrávamos, mas muitas vezes nós simplesmente entregamos tudo a Deus, e nós não queremos fazer nada. Nós entregamos, o Senhor sabe, o Senhor é Ele que controla todas as coisas. É verdade, é Ele que controla todas as coisas. Você crê nisso? Mas quando você vai na palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, todos aqueles que chegaram diante daquilo que Deus havia projetado, tem que ter disposição, tem que ter decisão, tem que querer, tem que avançar. Foi assim com Josué, quando ele disse para Josué: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, a gente está diante das oportunidades, e muitas vezes nós não sabemos como agir. E hoje à noite eu quero que você veja primeiramente a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Ruth, capítulo 1, e dê uma olhadinha no versículo 22. Eu quero que você observe o que a Bíblia diz no versículo 22. Olha que coisa interessante. Primeiro, para a gente ver qual foi o tempo que Ruth e Noemi chegou, quando elas chegaram, como que elas chegaram, qual foi o tempo, a situação que elas encontraram quando elas chegaram em em Belém, que elas estavam em Moabe e estavam retornando para Belém. O texto diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. A Bíblia é um livro que nós temos que estar lendo, buscando a direção do Senhor, porque tem uns detalhes que mudam o contexto da situação. Se você passar aqui simplesmente por passar, ler o livro de Ruth, você vai, poxa, essa mulher tal, mas olha o detalhe desse texto. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi havia ouvido que Deus retornara a abençoar o seu povo, o povo de Israel, e então ela decide retornar para Belém. E ela chega em um momento especial. Ela chega em um momento em que o povo celebrava a época da colheita. Ou colheita, irmãos. Lembre-se que o texto diz anteriormente que havia fome em Belém. Deus havia fechado os céus. E agora, quando ela retorna no tempo de colheita. Eu quero hoje à noite que você comece a pedir ao Espírito do Senhor que abra a sua visão, para você entender as oportunidades que o Senhor coloca na nossa frente. Uma época em que a comunidade israelita expressava a alegria e o louvores a Deus por sua bondade. Por que com sua bondade? Volto a repetir,
porque anteriormente estava havendo fome. E agora elas retornam no momento de colheita, ou seja, Deus abre as janelas dos céus mais uma vez. Alguém disse, era a primavera, tempo de nova vida e tempo de novos começos. Tempo de nova vida e tempo de novos começos. Um comentarista disse assim: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Com Deus nunca é tarde para recomeçar. Quantos creem nisso? Com Deus nunca é tarde para recomeçar. Por que a nossa vida ela é uma série? A vida vitoriosa é uma série de recomeços, porque às vezes você tem que recomeçar, diante de uma dificuldade que você enfrentou, a sua história não acabou por causa daquele capítulo difícil, e você às vezes tem que recomeçar em um novo trabalho, recomeçar, de repente, uma situação fora do anormal, recomeçar. Nós não podemos ter medo de recomeçar. Então Ruth começa a nos ensinar nessas coisas, essa questão de atitude. Uma mulher que foi para Belém e não teve preguiça de iniciar sua jornada de recomeço. Eu não vou repetir tudo aquilo que eu disse há domingos atrás, mas eu quero aqui destacar o quanto Deus é bom e coloca nós em situações que a gente nem imaginava estar. Deus pega eu e você e coloca diante de uma abundância. Ontem, às vezes a gente canta os louvores e, a noite o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhã. Mas ontem eu quero dizer aqui, em um determinado tempo, os céus estavam fechados, porque Deus estava tratando, disciplinando o povo. Mas hoje, na chegada de Noemi e de Ruth, os céus estavam abertos. Eu quero só te lembrar uma coisa: quando Deus fecha o céu, ninguém abre. Mas quando Ele abre o céu também, ninguém fecha. Você precisa entender o momento no qual você se encontra e qual o momento que você tem que passar, e entender na verdade, e não ter medo de viver o tudo de Deus, onde Deus quer te colocar, você ser um pouco audacioso, para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você, não ter medo de avançar e mergulhar no tudo que Deus nos oferece. No capítulo 2, eu quero que você volte os seus olhos aqui um pouquinho, nós encontramos Ruth se encontrando com Boaz no terreno de Boaz, nas terras de Boaz. Deus prepara Ruth está colhendo as espigas. Eu até coloquei algo no story esses dias, colhendo espigas. Hoje você colhe espigas, mas as espigas podem estar te levando para a terra dos milagres. Deus tem falado muito isso ao meu coração. Quem não tem coragem para colher as espigas, que são as provisões de Deus, nunca irá pisar na terra do milagre. Ruth foi pisando na terra da provisão, até que ela encontra, sem que ela soubesse, mas Deus ia direcionando os passos do homem bom, como diz o livro de Provérbios, e Ruth então se encontra na terra de Boaz, que é um assunto para domingo, falar sobre Boaz. Mas nós chegamos então ao capítulo 3, e aqui nós encontramos um capítulo com alguns versículos de conselhos. Ruth consegue, com a sua atitude, ela consegue criar uma situação. Essa situação impacta a vida de Noemi. E Noemi então, com toda a sua experiência,
ela observa tudo o que estava acontecendo com Ruth, tudo o que estava acontecendo com ela, através de Ruth, que Deus estava providenciando, e ela então, na sua sabedoria, ela percebe que estava acontecendo algo fora do comum, fora da normalidade. Ela pergunta para Ruth onde que ela havia ido colher. Ruth então fala que havia colhido na terra de um homem chamado Boaz. Quando ela fala que foi colher na terra de um homem chamado Boaz, Noemi então percebe e diz: Boaz é o meu parente, é um parente nosso, um parente com grandes posses. Então Noemi começa a perceber que Ruth começa a dizer: olha, ele pediu para que eu não fosse colher em outro lugar, colhesse só ali. Ruth diz que, porque o texto diz isso, então eu penso que Ruth conta para Noemi que Boaz havia pedido para os homens, deixar mais algumas espigas fáceis para que Ruth pudesse colher. Então Ruth volta para sua casa com a sua colheita em abundância. Noemi olha e diz assim: tem coisas boas aí para acontecer. Então Noemi começa a dar alguns conselhos para Ruth, que nós vamos aqui, eu vou passar por um que eu falei hoje de manhã, e vamos seguir com os outros de maneira rápida. Mas eu quero lembrar a você quanto é importante a questão de você saber receber um conselho. Como nós estamos, está difícil para você aconselhar uma pessoa a avançar, uma pessoa a vencer, porque ela não quer, muitas vezes, ela não quer, ela acha que ela tem o controle de toda a situação, e ela não quer ouvir a ninguém, ela não percebe que nem tudo ela vai saber, porque algumas experiências, algumas coisas que Deus já nos ensinou, que você não precisa passar. Eu falei hoje de manhã, eu estou lendo um livro, Os Mentores Segundo o Coração de Deus, de Wayne Cordeiro, e ele coloca umas coisas muito interessantes. Ele fala que se nós voltarmos nossos olhos para a palavra do Senhor nosso Deus, e começarmos de verdade, voltar para a palavra do Senhor, e observar de verdade o que esses homens passaram, essas mulheres passaram, e como diz Romanos 15:4, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito para que eu e você pudéssemos ter vitória. Nós olhássemos para esses homens, para essas mulheres, nós observássemos o que eles cometeram, quais foram as consequências daquilo que ocorreu na vida deles. Eu e você não cometeria as mesmas falhas, mas nós muitas vezes nós não queremos aprender, nós não queremos observar o que a vida nos ensina. E alguém disse, eu aprendi algo que ele disse assim, que ou você aprende com a sabedoria, ou você aprende com as consequências, mas você tem que aprender. Então Noemi chama Ruth e começa a aconselhá-la. Mas muitas vezes nós lutamos para não ouvir conselhos. Em Provérbios, antes de eu entrar nos conselhos de Ruth, de Noemi a Ruth, em Provérbios capítulo 9, eu quero repetir esse texto que eu li hoje de manhã, porque eu achei ele muito importante. Provérbios 9, do versículo 7 ao versículo 9, a Bíblia diz assim: quem repreende o zombador, recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso, prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Mas a Bíblia diz assim: repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Olha que texto maravilhoso. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, porque ele é zombador. Ele irá contra você e fará mal a si.
fará mal para você, ele te odiará, porém o sábio, ele te amará, porque você o aconselhou. Aí no versículo 9 o texto diz assim: instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria, ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Quanto mais sábio a pessoa é, mais ela gosta de ouvir conselhos. Eu espero que eu esteja sendo um instrumento de Deus hoje à noite, para trazer alguns conselhos para a tua vida, e que você não seja um zombador ou uma zombadora, mas que você seja um sábio nesta noite. Deixa eu te fazer uma pergunta: está ligado esse ar? Então está tudo errado, gente. Se está ligado com essas portas abertas, qual é o ar que suporta? Desliga, vai quebrar. Ou nós fechamos tudo, senão não adianta. Então se estiver só no vento, tudo bem, porque senão ele vai queimar. Desculpa aí você que está na coisa, porque senão aí não aguenta mesmo, não tem como o ar-condicionado aguentar com tudo aberto. Mas nós precisamos então entender isso, ser sábio para ouvir, para que a gente possa de verdade aprender com os conselhos que chegam até nós. Volta os seus olhos então para o capítulo 3 de Ruth, e vamos aqui aprender um pouquinho mais. O texto diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Versículo 2 diz assim: Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo, ou nosso resgatador. Assunto para depois. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Noemi começa aqui então a trazer alguns conselhos para Ruth, e antes de eu ler o restante dos conselhos, eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 6, para o versículo 5 e o versículo 6. Quando Ruth ouve os conselhos de Noemi, olha o que essa mulher declara. Eu brinco aqui que eu estou apaixonado por Ruth pela sua humildade, pela sua maneira. Ela era diferente, ela era guerreira, ela era uma mulher atrevida no bom sentido aqui, mas era uma mulher humilde, uma mulher que entendia e que gostava de viver dentro de um direcionamento. Como é fácil você trabalhar com pessoas assim, você conviver com pessoas assim. Ela diz assim no versículo 5: respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Versículo 6: então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Olha que coisa linda. Ela disse para sua sogra: vou fazer tudo o que você está me dizendo. Eu quero que você se lembre que tempos atrás, Noemi tenta aconselhar Ruth a retornar. Lembram-se disso ou não? Por quê? Porque Noemi entendia que era o melhor para Ruth, mas Ruth não aceita. Mas aqui Ruth percebe que Noemi está com o seu coração melhor e entende. Eu acho interessante porque Ruth poderia olhar para Noemi e dizer assim: ontem você tentou me aconselhar e se não fosse eu não teria conseguido, eu não vou te ouvir não. Mas Ruth não tinha esse espírito. Ruth veio para crescer com Noemi, e ela simplesmente para e diz assim: eu vou ouvir o que você está me dizendo, minha sogra. Eu vou ouvir. Se você me aconselhou ontem não deu certo, mas eu creio que o teu conselho é bom e hoje vai dar certo. Que mulher fenomenal. Então ela para
o texto diz que ela vai até a eira. E o que é eira? Sem eira e nem beira. O que é eira? Eira normalmente era uma plataforma elevada fora da aldeia, e muitas vezes era instalada em uma colina, onde poderia receber a brisa da tarde. Eu fico pensando assim, que seria como se fosse, como que chama aqueles lugares que põem aquelas madeiras, aqueles lugares bonitos na beira da praia? Deck. É deck, né? Eu penso que seja, pode ser que seja diferente, mas eu penso que seja mais ou menos assim, aquele lugar onde você senta ali, tá? Mas aqui ele diz assim: uma vez que o grão estava colhido, os trabalhadores o lançavam para o alto, e o vento levava a palha, enquanto o grão caía ao chão. Os homens muitas vezes trabalhavam à noite, quando a brisa estava soprando, e dormiam na eira para proteger a colheita. Noemi sabia disso. Noemi sabia onde os homens ficavam. Noemi sabia onde poderia estar Boaz. Ruth não tinha o conhecimento de todas as coisas, apesar de Ruth ser do patamar de cima, apesar de Ruth ter uma visão diferente, apesar de Ruth ter assim uma atitude exponencial, mas tinha algumas coisas que Ruth ainda não sabia. A primeira coisa que eu quero repetir hoje à noite para você e para mim é: por mais que você seja sabedores de algumas coisas, você não sabe todas as coisas. Apesar de você ter conhecimento, você ainda não conhece todas as coisas, porque tem coisas que você ainda não descobriu. Mas tem pessoas que já passou, e tem pessoas que tem alguns conselhos que te levará a lugares que você não chegará se você não der ouvido. Se você está me entendendo hoje à noite, você pode dizer amém. Não tape os teus ouvidos, porque você não tem toda a sabedoria, você não sabe todas as coisas. Até o próprio Deus diz em Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, assim diz o Senhor. Eu e você precisamos parar com isso de achar que nós somos conhecedores e sabedores de todas as coisas, ainda mesmo que seja uma pessoa com seus cabelos grisalhos. E eu vou dizer uma coisa para você, e às vezes uma criança na sua inocência ainda pode ensinar a mim e a você com os nossos cabelos grisalhos, porque às vezes o jovem já alcançou coisas que eu e você não sabemos, e os jovens precisam entender que eu e você, com os nossos cabelos grisalhos ou sem cabelo também, sabemos coisas que eles ainda não sabem. Hoje à noite o Espírito do Senhor precisa ensinar a mim e a você algo simples: você não é dono de todo o conhecimento. Você não é. O primeiro conselho de Noemi foi este, capítulo 3, versículo 3. O primeiro conselho foi: lave-se. Qual foi o primeiro conselho? Lave-se. Noemi, com toda a sua sabedoria, naquela época no Oriente, o calor, a poeira tornavam-se necessário que as pessoas se lavassem com frequência. Às vezes não tinha água, mas as pessoas tinham que estar sempre se lavando. E Noemi estava dizendo a Ruth algo simples, dizendo assim: minha filha, você deve se fazer como uma noiva, você se prepara para o casamento. Em outras palavras, e é o que eu quero que você simplesmente entenda hoje à noite, você precisa entender o momento que você está vivendo, e entender que o novo de Deus está às portas, mas que você precisa se preparar para viver o novo que Deus tem para você. Você precisa se preparar
preparar para viver as oportunidades que o Senhor coloca para você. Eu contei hoje de manhã, e aqui, é claro que estamos felizes com o Palmeiras campeão, como a Cirlei diz, eu não sei que ele foi campeão de alguma coisa, foi mesmo, foi campeão da Libertadores, Cirlei, ganhou um título que não muda a minha história, como homem. Se eu não trabalhar, se você não trabalhar, não vai mudar nada, eu só me alegro, eu sou palmeirense, gosto disso, mas não sou fanático, não sou igual uns boboca aí não, que gosta de tirar sarro dos outros. Aliás, tem uns corintianos, uns cruzeirenses, uns são paulinos, que faz tempo que não falam nada comigo, hein? Precisavam do recomeço, ressuscitar, tocar algumas ideias com a gente, porque se são vocês, a gente tem que aguentar até o dia 31 de dezembro, mas não se preocupa não, porque o título serviu para ontem e tem que ganhar outro, a vida é assim. Quem fica contando história do que já fez, não chega a lugar algum. Boa essa, hein? Mas aconteceu algo muito interessante, que todo mundo está falando, até ontem, até você, Cirlei, talvez tenha ouvido falar de um tal de Breno. Talvez você ouviu falar de um Breno, chama Breno Lopes. Nem os palmeirenses, eu tenho certeza com o Roberto, que assistiu o jogo com o Edson ontem, nem sabia quem era Breno. Sabia, Roberto? Eu sei. Por quê? Porque é um rapaz que chegou há pouco tempo no time. Há 2 meses atrás, ele estava disputando uma 2ª divisão. Há 5 anos atrás, ele estava jogando na várzea. E de repente, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o treinador o chama e o coloca e pede para ele entrar, e dá a entender que era uma jogada mais ou menos que eles já tinham treinado, pensado. E o cara podia dizer assim: pô, 5 minutos, cara, o que eu vou fazer em 5 minutos? O que eu vou fazer em 4 minutos? O que eu vou fazer em 3 minutos? O que eu vou fazer em 2 minutos? Eu já vi no esporte pessoas marcar a história entrando em 30 segundos, fazer o gol do título, ou salvar, ou agarrar um pênalti e cruzar a linha de chegada. Não importa o tempo que você vai entrar na oportunidade, o importa é que você precisa estar preparado para que quando a oportunidade surgir, você aproveita como se fosse o último momento da tua história. E aquele rapaz, foi a primeira bola que ele pegou. Eu tenho certeza que os palmeirenses aqui, como eu falei, cara, por que Breno Lopes? O Juninho, que é profético, agora está torcendo o Palmeiras, melhorou bem. Ele disse: pai, ele vai entrar e vai fazer um gol. Eu falei: rapaz, e não foi o que fez mesmo? Estou até deixando esse de jogo comigo agora. E com a camisa do Palmeiras ainda. Então eu fiquei assim impressionado, porque foi a primeira bola que ele pega. Um cruzamento, uma cabeçada, ele poderia ter se escondido atrás do zagueiro. Estou falando aqui, quero que você preste atenção. Ele poderia ter se escondido, mas ele era um pouquinho, acho que 2 ou 3 centímetros maior do que aquele que o estava marcando, e ele faz um movimento e faz o gol do título, e todo mundo hoje sabe, nunca mais ele vai sair da história. Breno Lopes, o rapaz que entrou e fez o gol da Libertadores do Palmeiras, que foi campeão em 2020. O que eu aprendi? Eu tenho aprendido com o Senhor: não basta viver as oportunidades, você tem que estar preparado para vivê-la quando ela bater na tua porta. Você entrar para vencer e entender que pode ser o último momento da sua história. Então Noemi olha para Ruth e diz: Ruth, você precisa se lavar, lave-se, ou seja, tira essa poeira, dá um trato nesse cabelo em nome de Jesus, dá um trato. Afinal de contas você vai encontrar com Boaz, afinal de contas você vai encontrar-se com aquele que muda a tua história. Parece uma coisa simples, mas às vezes as pessoas, algumas irmãs na brincadeira, ou às vezes até séria, falam assim: pastor, ora por mim para eu casar com quem, minha filha? Quem vai querer tu, minha filha? Fala sério, olha esse cabelo de gordura, um cabelo que não dá um trato,
sapato, uma roupa, uma cirola maior do que o do palhaço, e você quer que alguém goste de você e só está orando: o Senhor me dá um homem. Deus, é como se Deus dissesse assim: minha filha, eu já te dei tantas oportunidades, mas você não se prepara para encontrar o seu Boaz. Não leve isso, a mensagem, na brincadeira não, leva ela a sério, porque Deus tem um Boaz para a tua vida, mas você tem que se preparar para que você possa de verdade encontrar com aquele que Deus tem levantado para mudar a tua história. Porque muitas vezes nós brincamos, sorrimos e brincamos e perdemos a oportunidade. Você pode sorrir, dê risada, mas leve a sério, porque aquilo que Deus põe na tua frente é a oportunidade de um Deus que cuida de você. Mude. Eu quero, pastor, eu tenho um sonho, eu quero passar numa faculdade. Se prepare, a tônica aqui é: se prepare para viver o novo de Deus. Lave-se, se prepare para encontrar com Boaz, se prepare para encontrar com o patrão, se prepare para encontrar com o chefe, se prepare. Você vai para uma entrevista, se prepare, faça algo que mostra que você de verdade está vivendo a oportunidade que Deus tem para a sua vida. Tem gente que quer oportunidade, mas não faz nada, porque não tem coragem, só quer que Deus faz, mas Deus não vai tomar banho por você, Deus não vai passar um perfuminho por você, você é que precisa passar um perfuminho. Muda esse cabelo, santo varão, santo varoa, muda você também, pelo amor de Jesus Cristo. Dá um trato, troca esse sapato. Que sapato? Se você não tem, tudo bem, mas você tem condição, dá um brilho, dá um trato, prepara para viver o novo de Deus. Quantos estão entendendo isso hoje à noite? A tônica da mensagem de Ruth para mim e para você é: prepare-se para viver o novo de Deus, porque o novo de Deus está aí. Faz um curso, faça algo à altura do que você espera. Quantos aqui estão esperando algo de Deus? Pode levantar suas mãos e dar um brado de vitória. Então faça algo à altura. Você se lembra daquele leproso que foi correndo para Jesus, capítulo 8 de Mateus, e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aquele homem fez algo novo, ele fez algo que ninguém tinha feito ainda. Os leprosos tinham que sair gritando e tinham que gritar: imundo, 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 para que as pessoas se afastassem dele. Aquele leproso não, ele disse assim: essa fala imundo, imundo, eu já disse ela várias vezes e não mudou a minha história. Eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer algo que ninguém fez. A lei diz que eu tenho que me afastar, a multidão diz que eu tenho que me afastar, mas eu não estou diante da lei, eu estou diante daquele que pode mudar a minha história. Eu vou até ele, e ele sai do seu lugar e vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Jesus olha para ele e diz assim: eu quero, e estende as mãos e toca nele. Até então ninguém havia tocado em um leproso, mas Jesus toca naquele leproso, porque aquele leproso fez algo à altura do que ele estava desejoso para receber. Faça algo à altura daquilo que você espera, faça algo à altura daquilo que você deseja, faça algo. Eu estou te dando um conselho: deixa eu ser Noemi na tua vida hoje à noite, Ruth. Faça algo acima daquilo, na altura daquilo que você deseja, daquilo que você espera de Deus. Então faça algo à altura. Quantos estão entendendo hoje à noite? Pode dizer glória a Deus. O banho também nos ensina, lembra, de purificação. Banho, quando você vai em Gênesis capítulo 35, você não precisa abrir, fala de Jacó, que está voltando para a sua terra, junto com as suas mulheres, e eles se banham, eles têm que tomar um banho. Por quê? Porque eles estavam empoeirados da viagem, e também ele havia permanecido 50 quilômetros de distância de Betel, para onde ele voltou. O Senhor fala para ele voltar.
Jacó convoca todos para um tempo de purificação. Vamos nos lavar, vamos tirar tudo o que pode nos atrapalhar de ver a glória de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi lavar e se livrar dos seus ídolos. Sabe, gente, se purificar. Esses dias agora que é um tempo de oração, eu falei hoje de manhã e tenho pedido ao Senhor um discernimento. Eu quero fazer 21 dias de oração e jejum com a igreja, fazer um devocional, os líderes vão gravar um devocional. Eu estou pedindo para o Senhor, porque eu também preciso me purificar. Às vezes a gente trabalha, a gente anda a semana toda no meio de uma comunidade, entenda, no meio de uma sociedade, entenda por favor, que não serve ao Senhor. Ouvimos coisas que nos atrapalham, ouvimos coisas que, se nós formos dar ouvido, levaria nós ao pecado. Nós assistimos coisas que muitas vezes não alimentam nosso espírito, mas nós gostamos, acabamos por assistir. Sabe o que nós vamos fazer? Senhor, agora eu quero me purificar, limpar os meus olhos, limpar os meus ouvidos. Eu fico me perguntando: Senhor, como é que eu posso limpar a minha mente? Aí o Espírito do Senhor fala: você limpa a sua mente com uma bela leitura da palavra do Senhor, porque quando você volta-se para a palavra do Senhor, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que tem esperança, volta dentro do seu coração. Nós precisamos disso. Ela diz: lava-se. E Jacó então vai e reúne o povo. E Jacó sabia que a sua esposa Raquel havia tomado uns ídolos dos seus pais, mas ele falou: bom, se eu penso assim, que ele diz assim: se a minha esposa pegou, outros também podem ter pego coisas escondidas que eu não sei. Ele diz: vamos nos purificar, todos nós vamos nos limpar antes de entrar na presença do Pai. Faça algo. O salmista no Salmo 51, ele diz assim: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. No versículo 7 ele diz: purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Lave-se, ou seja, se purifique, se consagre. Quantos estão entendendo? Pode levantar suas mãos hoje à noite e glorificar o Senhor para isso. Você tem um tempo novo de Deus. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Quantos creem nisso? Deus tem um tempo novo no seu emocional. Deus tem um tempo novo no seu físico. Deus tem um tempo novo no seu particular, no seu empresarial, na sua vida profissional. Mas Deus também tem algo novo para você na sua vida espiritual, para você ser cheio do poder de Deus, para você ser cheio da glória de Deus. Quantos têm o desejo de ser cheio do poder de Deus, ser cheio da glória de Deus, ver os dons de Deus se renovar na tua vida, né? Como Paulo diz para Timóteo: reavive o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti. Aquele que foi colocado, foi orado por imposição de mãos. Vamos, meu filho, faça algo novo. Ai, que saudade, que vontade que eu tenho de ver a igreja do Senhor vibrante, de ver a igreja do Senhor abençoada, ver a igreja do Senhor profetizando, ver a igreja do Senhor ensinando, ver a igreja do Senhor adorando, ver a igreja do Senhor avançando. Mas Deus tem dito para mim, tem falado muito ao meu coração: eu não posso fazer, porque o meu povo recebe a minha graça e simplesmente encosta nela. A graça não é para você encostar nela, a graça é para você entender que você não é nada sem ela, mas a graça é aquela que vai te fazer avançar. Segunda coisa que Noemi fala para Ruth é: perfume-se. Vai, perfume-se. Cuide-se, perfume-se. Perfume-se. A gente já teve em Israel, os irmãos aqui também sabem. Pensa em umas coisas, uns perfumes gostosos que lá, é lá que tem, velho. Umas coisas doidas. Tem uns produtos lá do Mar Morto que custam uma fortuna aqui no shopping. Um comentarista diz assim: os povos orientais usavam óleos perfumados para proteger e curar o corpo e deixar um cheiro agradável na presença de outros. A noiva em particular tomava o cuidado de usar um perfume agradável que fizesse com que fosse bom estar perto dela. Eu acho isso muito interessante. Perfume-se. Puxa vida, é gostoso quando você entra no elevador, não é não? Você fala: passou, pelo perfume você fala assim: passou uma mulher bonita aqui. Ou senão você fala: passou um homem bonito aqui. Pode até ser feio, mas o perfume do bicho é cheiroso. Ele enganou bem a gente.
Talvez a dona que passou é feia pra caramba, mas você não viu, você fala, mas pelo perfume, não pode ser. Não, uma mulher feia não usa um perfume desse não. Um homem feio não usa um perfume desse não. É só eu que peco ou você também peca? Você também tem essa visão. Quando você entra assim, fala, putz, esse negócio é cheiroso. Olha no shopping, eu passei em frente, eu estava no shopping tomando um café com a Helene e a Grazi, passei em frente a reserva, né, que tem ali, aquela marca, reserva, não é? Caríssima lá no shopping Guatemi. O cara estava jogando um negócio, falei, Helene, olha o cheiro. Passando assim como é que fala? Borrifando, um cheiro aqui. Eu falei, caraca, velho, olha o cheiro, só pelo cheiro. Você já viu, gente, você já viu as nossas lojas que a gente entra cheirar? Você já viu a loja americana cheirar? Fala sério, eu compro no dia, porque lá os preços é bom, a Helena gosta de ir lá, então vamos. Por acaso o dia cheira? Cheira nada, pensa num negócio esquisito, cheira nada. Aramis, não, Aramis é com o Fernando ali, a coisa, cheira ou não cheira o negócio lá, Fernando? Cheira, ó, você chega lá dentro, cheira aquele negócio. Então, gente, ai Jesus, Deus vai nos ensinando, passa um perfuminho, minha filha, um fedor de CC danado, tem misericórdia. Como é que pode uma moça feder sovaco, gente? Como é que pode? Não é possível. Não, se alguém não te ensinou, teu pastor está te ensinando. Tem uns creminhos. Eu não gosto de passar perfume. Não, tem uns creminhos assim que você passa assim, ó, que não fede, não deixa cheirar, não cheira, não deixa feder, mas passa um negócio assim. Aí você depois dá uma disfarçada, joga assim o mais caro assim. Olha, minha filha, onde você passar, se você não quer que as pessoas te sigam pelo que você é, deixa ela te seguir pelo cheiro. Passa e corre, pelo menos, aí esse é o melhor momento para se paquerar. Vou dizer uma coisa para você, porque você passa o cheiro, Maurão, passa o cheiro, e põe a máscara. Você vai cheirar, e a pessoa vai se apaixonar pelo cheiro, e daqui para cima, e a pessoa perguntar assim para você, mas você não vai tirar a máscara? Não, segurança nossa. Não tire a máscara, não é assim, cante, gente, mas é brincadeira, mas é uma realidade. Ele diz, unja, se perfume. Sabe quem fez isso? O rei Davi. Depois que Davi fica sabendo que o seu filho com Batseba morre, o texto diz que Davi se levantou, se banhou e se ungiu. Esse ungiu aqui é para tirar o cheiro da derrota. Você precisa tirar o cheiro da derrota da tua vida, o cheiro da miséria da tua vida. Tem gente que quer cheirar a morte, tem gente que tem prazer, irmão Randall, em cheirar a morte, em cheirar a piedade, em deixar transpirar nos seus poros assim a miséria, a tristeza. O sangue de Jesus tem poder. Ninguém vai encostar perto de você cheirando a morte, cheirando a pecado, cheirando a coisa suja. Toma um banho e se prepare. Passe o novo de Deus na sua vida, passe algo na sua vida e vai viver o novo de Deus, porque o bom perfume de Cristo na sua vida vai contagiar as pessoas. Quantos estão entendendo? Pode dizer glória a Deus por isso. A terceira coisa para nós ir caminhando está aqui. Ruth diz assim: lave-se, perfume, e diz assim: vista a sua melhor roupa. O que ela disse? Vista a sua melhor roupa. O que isso significa? Troca a sua roupa de luto, Ruth. Troca a sua roupa de luto. Troca a sua roupa de catar espigas. Bote a sua melhor roupa. Troca a sua roupa. Mostre para as pessoas. Tem gente vivendo o luto. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ter saudade é uma coisa, ter saudade você vai ter sempre, mas viver o luto
é pecado contra Deus quando já se deu o tempo de viver o luto. Tem que se viver o luto. O luto, ele faz parte da cura da perda. Mas você não deve viver e ser uma pessoa enlutada para o resto da sua vida. Você precisa vencer o luto, tirar a roupagem do luto. Tem misericórdia daquilo que não deu certo. Deus está dizendo para você: vista-se do que vai dar certo. Ruth, você amou o meu filho. Eu fico imaginando Noemi dizer: você amou o meu filho, você se entregou por meu filho. Agora Noemi, Ruth, é um novo tempo na sua vida. Mude, Ruth, penteie esse cabelo, passa um bom perfume e mude as suas vestes. Isaías capítulo 61 diz: eu vou trocar as vestes. O Senhor diz: trocarei as vestes de lamentos e colocarei vestes de louvor. Troca as vestes de lamento em nome de Jesus Cristo. Vista-se algo novo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, só para você se lembrar. Faz 2 anos hoje à noite, exatamente hoje, dia 31 de janeiro, que eu passei pela cirurgia do câncer de próstata. Faz 2 anos, louvado seja Deus por isso. Estou vivo, graciado pelo Senhor, curado pelo Senhor. Você pode dizer amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Qual foi o dia que você me viu chegar aqui na igreja, cabisbaixo, jogado às traças? Eu brincava e você sabia, eu tive que usar absorvente masculino. Mas qual foi o dia que eu cheguei aqui na igreja vazando, mijando pelas pernas? Qual foi o dia que eu cheguei aqui fedendo? A minha esposa e meu filho sabe, o irmão Luiz passou por isso, sabe? Também nunca vi ele aí jogando fedido, porque a gente já é pobre, já é feio, agora fedendo ninguém aguenta. Não é, irmão Luiz? O senhor é mais feio que eu. Você nunca me viu, eu sempre tentava arrumar, botar uma roupinha. Quando a Helena passou pelo câncer também, que tinha que andar com aquele cachorrinho, eu dizia: coloca isso dentro da bolsa, pentei esse cabelo e vamos tomar um café no shopping. Teve uma vez que eu tinha que trazer ela num culto, era até o José que ia pregar, ela toda berebenta, cheia de ferida, porque ocasionou uma situação nela. Eu não vou. Eu falei: você vai. Até a calcinha, com muito gosto, por muito custo, porque homem, marido, não gosta de pôr calcinha na esposa, não. Ele gosta que a esposa fica sem calcinha. Mas naquele dia eu agi o contrário. Eu até botei calcinha nela e falei: põe calcinha, minha filha, vamos para a igreja, se arruma. Ela falou: eu não tenho sutiã, porque vocês sabem, não tinha a prótese ainda, aquela coisa toda. Bota qualquer coisa aí, vamos embora adorar o Senhor, porque ninguém quer ver cara de piedade, ninguém quer estar perto de alguém que fica com cara de piedade, cheirando morte, com roupa de luto. Em nome de Jesus Cristo, troque as tuas vestes. Daqui, gosto sempre. A Mônica, tem coisa que eu fico invocado com ela, a gente discute, mas ela é gente boa demais. Está aqui, passando pelo perereco, passou pelo luto, está aí, está sempre aí. Chega aqui na igreja, quem a vê nem sabe que ela perdeu uma filha. Às vezes chora, né, Mônica? Não tem jeito. Perguntas que vêm. Mas eu me lembro de José, quando José soube que Faraó o chamou, a Bíblia diz que ele barbeou-se e trocou as suas vestes. Eu fico perguntando que vestes que José tinha, se ele estava numa cadeia. Eu não sei, irmão, mas alguma veste ele tinha guardada. Ele dizia: essa é para essa situação, essa aqui é para algo especial, e eu sei que esse especial de Deus está chegando na minha vida. Ele se barbeia, ele se arruma, ele diz: espera um pouquinho, quem está me chamando é Faraó. Aquele dia quem me chamou foi Putifar, agora quem está me chamando é Faraó. E para Faraó me chamar, o maioral aqui em cima, o Deus Todo-Poderoso, pode ter incomodado o coração dele. Aí chega alguém e fala: Faraó teve um sonho. Ele diz: é comigo mesmo. Pensa num cara que interpreta sonho. Esse cara sou eu. Aí ele sabia das suas qualidades, ele sabia o Deus que ele servia, e ele diz: eu vou pôr a minha melhor roupa, porque eu já estou profetizando. Com a minha roupa eu já estou dizendo: eu não volto mais para esse lugar.
nova. Eu não volto mais para ser prisioneiro, porque é com essa roupa nova eu estou sentindo que Deus está me chamando para viver o melhor, e eu vou pôr a minha melhor roupa. E ele foi encontrar Faraó com a sua melhor roupa, e o Faraó diz: daqui você não sai mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: profetize para si mesmo o que Deus tem para a sua história. Mude as suas vestimentas, muda a tua casa, dá uma limpada na tua casa, dá uma enxugada, tira aquela, tira aquele pinguim. E só quem tem pinguim, isso aí é a minha sogra e outras mulheres aí que tem aquele pinguinzinho e tem aquele negocinho, aquele galinho que marca lá se está quente, se está frio, aquele coqueirinho. Gente, oi? Você não tem esse daí? Você tem sim. O galo você não tem? Tem um galinho, não tem um galinho lá que marca lá? Então, gente, fala sério, dá uma mudada naquela casa, dá uma mudada nesse quarto, dá uma mudada nesse carro. Mas pastor, aqui foi, tudo aquilo aconteceu. Tá bom, filho, mas dá uma mudada, dá uma disfarçada, dá uma transformada aí com muitas lágrimas, mas coloca algo novo na sua vida, porque Deus tem um novo de Deus para você. Deus tem um novo. Eu amo esses caras, porque José disse assim: eu vou pôr minha roupa, porque eu não vou voltar mais para essa masmorra. Eu fico imaginando os homens perguntando: você vai, José? Por que você está se trocando desse jeito? Estou me trocando para nunca mais voltar. O meu tempo aqui acabou. Mas se você vai voltar, vamos ver. Eu quero mostrar para Deus que eu estou preparado para viver o novo de Deus. Tem algumas coisas novas para falar sobre vestimentas, mas hoje eu não vou falar. Deixa para a gente avançar. Eu quero ir concluindo com o ponto 4, quarto conselho de Noemi: vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Desça, bote a roupa e vá, passe o perfume e avance, penteia o cabelo e avance. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. O Espírito do Senhor está falando comigo e com você, com certeza, e com você que também está em casa. Muda. Se você quer viver o novo de Deus, mostre para Deus que você está preparado para viver este novo. Ruth se preparou para ir ao encontro de Boaz. Ela aprende como se devia se apresentar a ele. Não havia nada de errado na conduta de Ruth, pois era a única maneira pela qual Ruth poderia se oferecer ao resgatador da sua família. Ela tinha que se colocar aos pés do Senhor da colheita. Isso é muito lindo, mas eu quero falar domingo que vem. Uma coisa que eu quero concluir é essa: Ruth se coloca aos pés do Senhor da colheita. Olha que coisa linda. Mas quem iria mudar a história dela não era ela, pois ela por si mesma não tinha condição. Quem iria mudar a história dela era o Senhor da colheita. Mas ela fez o que lhe cabia fazer. Ela entendeu que a oportunidade era única. Ela muda as suas vestimentas, e ela vai e se coloca aos pés daquele homem. Sabe que o Espírito do Senhor disse para mim, e eu vou repetir, vou repassar para você. Eu e você trocamos as roupas, eu e você nos perfumamos, eu e você nos ungimos, eu e você nos colocamos aos pés do Senhor da colheita. E o Senhor da colheita te olhará aos pés dele, toda frondosa, toda cheirosa, prontinha para viver o novo, e ele irá abrir os céus sobre a tua vida, porque ele não vai abandonar aquele que já se preparou para viver o novo de Deus. Quando Ruth chega, ela está dizendo: eu estou aqui porque eu acredito que você pode ser o meu resgatador.
Ela não fala nada, mas a atitude mostra. E eu entendo o que Deus está dizendo para mim e para você. Quando eu e você se preparar, Deus não nos mandará de volta, porque Deus irá entender que eu e você já estamos prontos para viver aquilo que Ele já liberou nas regiões celestiais. Muda a atitude. Deixa os céus te ver com uma atitude nova. Oh, bendito seja Deus. Atitude novas, atitude novas. Eu quero concluir dizendo para você algo assim. Quando eu chego aqui na igreja, amanhã é dia, eu terço e passo e falo: e aí, Eli, como estão as contas? Que ela começa a passar para mim as contas da reforma. Confesso a você que o meu coração bate mais forte. Mas eu ponho uma bermudinha. Segunda-feira normalmente eu venho aqui de bermuda, boto uma bermuda bonitona e olho tudo aqui. Ninguém precisa saber das contas que eu tenho para pagar. Eu troco as minhas vestes e digo: Senhor, o Senhor irá prover, e em breve isso aqui tudo estará pronto para a glória do teu nome. Converso como se fosse gente grande. Agora já estou até entendendo. Irmão Luiz vem falar alguma coisa para mim, fala: você não sabe não. Fiquei, eu sei. Entendo mais do que ele. Mentira. Entendo nada, mas eu faço de conta que estou entendendo tudo. É ou não é, irmão Luiz? Dou um cartão para ele, às vezes eu dou um cartão para ele, vai lá comprar. Aí eu só recebo assim no meu SMS: desculpe, mas a sua compra não foi aprovada. Eu sabia que não ia ser, porque não tinha mais limite, mas eu liberei assim mesmo, porque eu não estou aqui para contar derrota. Uma hora vai aprovar, e a gente vai comprar o que tem que comprar. Eu não sou bobo. Aí eu falo assim: irmão Luiz, conseguiu comprar aquele lá? Ele falou assim: pastor, não passou no seu cartão, eu passei no meu. Eu falei: tá vendo? Deus já proveu. Eu tenho um cartãozão assim, Black, que só tem um nome, Black. Passa aí. Esse dia nós vamos fazer uma compra lá no BIM, 15 mil reais, meu irmão. A semana que vem nós precisamos entrar numa campanha, eu vou contar tudo para você depois, deixa eu tirar as fotos, estou arrumando ali tudo. 15 pau, uns ferros, eu fui tirando, tirei, cartão da C&A. Passa aí, passa 1.000 aqui. E esse aqui, Casa Bahia, passa mais 500. E esse aqui? Passa mais 1.000 aqui. Qual que é esse aí? Esse aí. Passa aí, vê se fora. Irmão, passamos lá uns 10 cartões. Mas pagamos os 15 mil. Pagamos não, passamos. Fiz em 3 vezes. Os cartões não tem nenhum limite. De repente você tem um cartão com limite, que você pode abençoar o reino dos céus. Você pode abençoar a igreja. Passa aqui, pastor, passa alguma coisa aqui em 3 vezes, pode passar, entrega ele para nós com a senha, que nós vamos fazer uma miséria nele. Mas nós vamos avançar. Nós vamos para cima. Bendito seja Deus. O diabo tem tentado nos parar. Uma hora é a minha sogra, outra hora é meu cunhado, agora é meu outro cunhado, porque aí afeta o coração da minha esposa, a gente fica triste. Mas nós vamos vencer, nós vamos avançar, nós vamos superar, e nós vamos para a cabeça em nome de Jesus, porque Deus tem coisas grandes para mim e para você. Quem crê e pode levantar sua mão e dizer assim: Deus tem algo novo para mim, em nome de Jesus. Eu vou me preparar e eu vou viver o novo. Fique em pé hoje à noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, trocar as suas vestimentas, passar um perfume novo, dar um tapa nesse cabelo aí, faz alguma coisa e para de ficar falando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para,
corta o seu cabelo lá na irmã Josefa lá. Corta. Mas quando você estiver passando em frente ao Aguinaldos, faz uma selfie. Faz uma selfie, larga de ser boba. Ó, o cabelinho penteado, você cortou com todo respeito o nome, é o que veio aqui, na dona Josefa. Mas tira uma foto em frente ao Aguinaldos. Vão olhar para você e falar: filha, cortou no Aguinaldos? Se você falar assim que cortou na Josefa, vão falar assim para você: nossa, hein, regaçaram o seu cabelo, hein? Mas se tiver ruim se cortar no Aguinaldos, vão falar assim: que corte, hein? Mude. Quando estão entendendo, pode dizer glória a Deus. Para de ficar contando miséria, cara. Para. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Troque as suas vestimentas. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus. Você que entende que Deus tem um novo para você. O tempo da cevada, o tempo da colheita. O tempo da colheita. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Hoje à noite você precisa tirar o cheiro da derrota da tua vida, o cheiro da morte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma um banho com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, assim, ó, um banho gostoso, para que você possa começar a exalar vida, em nome de Jesus. Troca essas vestimentas da murmuração, da miséria, em nome de Jesus. Coloca a vestimenta, a melhorzinha que você tem, talvez seja a mais simples, mas é a melhor que você tem. Eu não estou dizendo para você pôr a mais poderosa, eu estou dizendo para você pôr a melhor. Talvez a sua melhor é a mais simples, como foi de José, a mais simples que ele tinha guardado para uma ocasião especial. Dá uma mudada, mostra para Deus que você de verdade está crendo, mostre para Deus que você de verdade está em busca do novo, mostra para Deus que você de verdade vai viver o novo dele. Bendito seja Deus. Deixa o céu te ver com uma nova atitude. Deixa os céus te ver com uma nova atitude. Oh, bendito seja Deus.